Giro de Itália, resumo, 11ª etapa. 156 quilômetros, com um terreno bem ondulado. Além dessa variação de terreno constante, 3 montanhas categorizadas. 2 montanhas categoria 3, no final uma montanha categoria 4. Além disso, os 5 quilômetros finais eram bem difíceis. Um trecho de 300 metros com 16% de inclinação média. Logo na sequência, outro trecho de 1 km também com 16% de inclinação média. A característica da prova de hoje, na teoria, favoreceria os atletas mais potentes, mais explosivos. Geralmente aqueles atletas que têm uma boa performance nas provas clássicas, que conseguem passar por terrenos ondulados, fazendo a diferença, produzindo uma potência média alta, tendo a capacidade de fazer a diferença em subidas mais curtas e inclinadas e ter uma boa recuperação para fazer ataques sucessivos. Só que isso na teoria. Na prática, como tem sido comum nesse Giro de Itália, as coisas aconteceram de uma forma um pouco diferente. Durante os 156 km, o pelotão andou de forma agressiva o tempo inteiro. Em geral, uma grande linha do pelotão, o que mostra que todo mundo estava fazendo força, todo mundo protegido e vários atletas no rabo do pelotão, fazendo força, sofrendo para se manterem conectados ao pelotão. Enquanto isso, na média, 5 ciclistas tentavam se manter longe do pelotão na fuga. Desses 5 ciclistas, 2 ciclistas que realmente estavam lá para tentar ganhar a etapa. Luiz Leão Sanches e Demarque. A partir desse momento, da segunda metade de uma grande volta, a gente começa a ver atletas de mais peso na fuga. Esses atletas, eles não estão lá para aparecer na televisão. Eles saem para a fuga quando realmente eles têm chance de ganhar a etapa. Diferente do que acontece na primeira metade, a fuga em geral ela é formada por ciclistas de equipes menores, que podem até tentar ganhar a etapa. Mas na verdade o pelotão acaba deixando a fuga andar um pouco na frente, aparecer na televisão, o que é muito bom. Nas próximas etapas, os nomes que eram completamente desconhecidos começam a ser nomes que são mais reconhecidos por quem acompanha as provas, que são os ciclistas que realmente são fortes e muitas vezes são ciclistas que foram liberados pela equipe, porque como a classificação geral já está mais estabelecida, a equipe precisa aparecer de alguma forma. Se não é mais pela classificação geral, pela vitória da etapa. Como o Demarque da BMC. O Rohan, que vestiu a camisa rosa, já perdeu tempo na classificação geral, não tem chance de recuperar e talvez a BMC, Demarque, vai para a fuga no momento que você achar que tem chance de ganhar a etapa. Luiz Leão Sanches também é outro cara muito forte. Mesmo assim, esses 2 ciclistas que conduziram a fuga, eles foram os últimos a serem neutralizados, faltando 5 km, momento decisivo da competição. Entre várias movimentações, movimentação quase definitiva de 2 ciclistas com características para ganhar a etapa também. Tim Wellens, que ganhou a 4ª etapa, e Stybar, da Quick Step. 2 ciclistas muito fortes. Now go to the front, the Czech champion. This one rider we not mentioned too much. The rider from the Czech Republic, the champion riding for. It's also got Tim Wellens on his well, so Tim Wellens just tries to get into the slipstream. Mas a reação e a movimentação de Simon Yates foi algo impressionante. Quando você tem 2 ciclistas como o Stybar e o Wellens, passando por essas subidas mais curtas, mais inclinadas, extremamente potente, com biotipo para isso. São os caras mais altos, mais massa muscular, mais potência absoluta eles conseguem produzir. Daí de repente você vê no fundo da imagem um pontinho rosa, 1,72 m, 58 quilos, pedalando fácil. No momento que o Stybar abaixa a cabeça e pensa, para mim já era, o Simon Yates aparece pedalando forte, mas suave. Passa por Tim Wellens, que foi o último a resistir. Quem vem atrás? Quase que todos os favoritos, mas o único que consegue se manter relativamente perto do Molan. A vitória de hoje de Simon Yates foi algo impressionante. Quando a gente olha
toda a característica da etapa como um todo, 45 km por hora de média, para um cara pequeno conseguir sobreviver no meio de caras potentes, como todos os outros, inclusive o Dumoulin, esse cara realmente ele é incrível. Detalhe, é claro que ele precisa ganhar vantagem de tempo em relação ao Dumoulin, principalmente no contrarrelógio. Só que a forma agressiva como ele está andando, o Dumoulin não está se poupando. Não é que ele está se desgastando e o Dumoulin está se poupando. Os dois estão se desgastando. E pelo que parece, o Simon Yates, ele pode estar se desgastando, mas a impressão que dá é que ele está fazendo o Dumoulin ter um estresse muito maior do que ele está tendo. E, obviamente, isso vai interferir na performance do Simon Yates e também do Dumoulin no contrarrelógio. O mais impressionante de tudo é que ele tem consciência absoluta disso. Ele não está se sentindo em vantagem em relação ao Dumoulin. Em entrevista, ele dizendo que, pelo menos, ele deveria ter 2 minutos de vantagem em relação ao Dumoulin no momento do contrarrelógio, mas que ele só se sentiria confortável se ele tivesse mais do que 2 minutos. Minimum 2 minutes, but I would prefer much more. Mais impressionante que isso, ele tem consciência que ele está fazendo uma prova extremamente agressiva e o mais legal de tudo, ele disse que vai continuar agressivo e talvez mais agressivo do que ele tem sido. Porque ele sabe que há uma necessidade de abrir essa diferença em relação ao Dumoulin. E ele disse, se na terceira semana eu quebrar, eu não tinha outra alternativa. Yeah, but I'm going to keep needing to do this. If I explode in the final week, then so be it, because I need to gain time. And I will keep trying. Então eu tô super ansioso para o que vai acontecer nesse contrarrelógio. O que vai acontecer nas próximas etapas. Esse Giro de Itália tá incrível de novo, eu arrisco dizer que vai ser o melhor Giro de Itália das últimas décadas. Se você não está acompanhando, começa a acompanhar porque é fantástico. Isso aí, tchau, até a próxima.